Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso capítulo 3 de metodologia do trabalho acadêmico. Hoje nós vamos falar sobre as formas básicas para a apresentação das nossas pesquisas. Vamos lá? Podemos ver 3 grupos de textos. Os literários, que são aqueles artísticos, não apenas a questão do pensamento, mas também da arte da palavra. Então as anedotas, fábulas, sagas ou lendas, contos, crônicas, novelas, romances e os poemas, que trabalham muito essa parte da arte da palavra. Não é apenas uma produção textual, mas é uma produção onde se pensa, tem a linha de pensamento e mais como se escrever, a arte da palavra. Também o grupo de textos oficiais ou comerciais, aquele que a gente usa no ambiente de trabalho, é uma comunicação mais formal. Os memorandos, ofícios, requerimentos, pareceres, memorial, ordem de serviços e também os comerciais. E os científicos, que é aqueles que nós vamos buscar produzir a partir dessa matéria de metodologia do trabalho científico. Então vamos lá, comunicar corretamente os dados. Eu vou pesquisar, vou ter um aporte teórico, um embasamento bibliográfico, onde eu vou relatar e comunicar corretamente os dados. Então, as resenhas, relatórios, monografias, artigos científicos e o paper, que é um dos nossos focos nessa matéria. Vamos descobrir, então, quais são os trabalhos científicos. São vários. Você está começando a sua vida acadêmica. Se você for para uma faculdade, para uma graduação, para uma especialização, para um mestrado, para um doutorado, essas produções científicas vão se aprofundar. Agora nós estamos começando, mas nós precisamos conhecer quais são essas produções. Para o mestrado, a tese é aquela que já vai quase assumir um papel de doutorado, algo bem específico. Nós temos a dissertação, que é para o mestrado, com muita fundamentação teórica, muita citação de autores, onde aquele que vai se formar mestre está sendo autor. Nos trabalhos de graduação, de especialização e ultimamente até de alguns ensinos médios, técnicos, já estão se fazendo também as monografias, os trabalhos de graduação para faculdade e especialização para pós-graduação. São trabalhos de iniciação científica e conforme a pessoa vai caminhando, há alguns aprofundamentos nessa iniciação científica. O TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, para refletir sobre o assunto e redigir as suas ideias em forma de pesquisa ou relatório, e artigos científicos, resultados de pesquisas das quais nascem as dissertações ou teses. Esses artigos científicos são analíticos, classificatórios e argumentativos. Dentro dos trabalhos científicos, ainda temos artigo relatório ou relato de experiência. Tem a mesma finalidade e características gerais de um artigo, e resultam da intenção de publicar os resultados obtidos. Então, se faz um artigo, gera-se como se fosse um relatório desse artigo e se apresentam os dados dessa experiência. Também temos a comunicação científica ou paper, que é o nosso foco nesse curso, volto a repetir. O paper, inicialmente, ele era destinado à comunicação oral. Para nós produzirmos ele, de forma escrita, nós vamos usar de 2 a no máximo 10 páginas. Eu acredito que em torno de 5 páginas é o ideal para o seu paper. Tudo vai depender do jeito certo que você escreve. Para fazer esse paper, existem alguns alunos que têm alguma dificuldade. Aqui em Sorocaba, a gente já remodelou esse curso algumas vezes e agora é mais uma ferramenta, a videoaula, para ajudar na formulação do paper que você precisa fazer nas matérias à distância, tanto do método presencial. Existem algumas matérias que são à distância,
Os alunos têm que fazer o paper. Para os alunos que são totalmente EAD, fazem todas as disciplinas à distância do ITQ ou da MQCC, você em todas elas vai precisar apresentar um paper com um tema que vai ser colocado pela secretaria do curso. Pois bem, a gente quer te ajudar e dar todas as ferramentas. Como que tem que ser um paper? Vamos lá, tem que ter o título, o nome do autor, que é o seu nome, as credenciais dos autores, quem são vocês ou quem é você que está fazendo esse trabalho, qual é o curso, um resumo com palavras-chave, o texto, e ele tem que ter começo, meio e fim. Ele vai ser feito num bloco só, né, num corpo só, mas ele tem que ter começo, meio e fim, e finalmente as referências bibliográficas. Ai, pastora, como que faz esse paper? Vamos aprender. Modelo de trabalho do paper. Ele tem algumas regras de ABNT para ser seguido. Para facilitar para você, nós montamos um paper básico, onde você vai receber por e-mail, é só solicitar o ITQ Sorocaba na secretaria pelo e-mail do ITQ Sorocaba, ou nos procure pelo Facebook, né? Fala, pastora, preciso do modelo do paper, e a gente vai estar enviando no seu e-mail pessoal. Lá está todo formatado dentro desses padrões. O paper, ele tem o formato gráfico de um artigo científico. É uma produção textual que inclui resumos, interpretação e uma ideia pessoal. E é a estrutura formal de um pensamento organizado em resumo, palavras-chave, introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências bibliográficas. A configuração você vai receber então por e-mail, porque tem que ser em papel A4, a letra tem que ser Arial ou Times New Roman no tamanho 12, o espaçamento tem que ser de 1,5 entre linhas, todas as margens de 2 centímetros, as páginas numeradas a partir do 1 no canto superior direito da folha, dentro da área do cabeçalho, com a primeira folha contada, mas não numerada. Existem casos especiais para citações, que nós vamos aprender como fazer as citações nas videoaulas e na apostila, e temos sessões primárias e secundárias. O que é isso? Então, eu estou desenvolvendo. Introdução, é o número 1. O desenvolvimento, número 2. Coloco o meu tema. Tem um subtema, 2, 1. Isso são sessões. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Nós vamos enviar para você esse e-mail, que já está todo nesse formato. Então, você vai fazer o quê? Vem com a tecla Backspace, tira o título que está lá, coloca o seu título. Vem no nome do autor, tira o nome do autor que está lá e coloca o seu nome, para garantir a formatação certa do trabalho. A nossa preocupação não é que você aprenda a formatação e mexer no computador e no Word, não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é que você tenha uma ideia clara e saiba desenvolver o seu pensamento de maneira escrita, com qualidade, dentro de padrões científicos. Então, nós vamos mandar a formatação, porque a aula de informática você vai ter depois, e a nossa preocupação é com a sua linha de pensamento. Então, nesse formato, você vai desenvolver as suas ideias e o campo de pesquisa que você escolheu. A estrutura do paper tem os elementos pré-textuais. Quais são? O cabeçalho, seu nome, título do trabalho, o resumo e as palavras-chave. Tem os elementos textuais, que é a introdução, o desenvolvimento, que pode ser subdividido nas seções, e a conclusão. Tudo num único texto que poderá ser subdividido. 1, 2, 3 e depois subdividido em seções. E tem os elementos pós-textuais, as referências, dependendo do caso, algum apêndice ou anexo, e os elementos de apoio, figuras, gráficos, tabelas e notas de rodapé. Eu já adianto para você, no paper é muito difícil usar apêndices, anexos e elementos de apoio. Geralmente o paper vai terminar com as referências. E é nesse formato que nós vamos mandar por e-mail para você. Os trabalhos científicos. Além do paper, tem mais.
Tem o informe científico, que é um texto síntese que comunica resultados parciais de pesquisa. A pesquisa está sendo desenvolvida e é dado notas, são esses informes científicos de como anda essa pesquisa. Um ensaio científico, que apresenta propostas pessoal do autor sobre um determinado assunto. E a resenha, que é outra questão que vai ter na autoatividade desse capítulo na sua apostila. Como fazer uma resenha? A resenha é um resumo do conteúdo de algo já pronto, de algo que já foi produzido. Na sua autoatividade é a carta de Paulo a Tito, que vai ser esse trabalho que já está pronto, esse conteúdo, que é uma obra pronta. E em cima do livro de Tito, você vai fazer a identificação da obra, as credenciais do autor, quem é o apóstolo Paulo, né? Quais são as credenciais dele, a estrutura da obra, em como está subdividida a carta de Paulo a Tito. Em boas bíblias de estudo, você vai conseguir encontrar essa estrutura de tópicos, mas é interessante você usar várias bíblias de estudo e fazer a subestrutura, com o seu entendimento partindo da leitura bíblica. Você vai falar sobre o conteúdo e vai colocar as conclusões dessa obra pronta do livro de Tito. Depois que você fez isso, você vai colocar a análise crítica, o seu olhar sobre o livro de Tito. Você que está fazendo ITQ, que é um líder, provavelmente da sua igreja, um jovem líder, aquele que está iniciando no ministério, vai ser muito edificado através da leitura da carta de Paulo a Tito. Quais são as suas conclusões? Qual é a sua análise crítica dessa carta? Daí você vai recomendar a obra. Olha, para você que está assim, eu recomendo essa carta por causa disso, disso, disso. Você vai colocar o seu olhar em cima da carta a Tito. E vai fazer a identificação do resenhista. Quem é o resenhista? É você, que leu Tito, que deu uma estudada e fez as suas colocações. Na próxima aula, nós vamos ver a estrutura básica de um grande trabalho acadêmico e eu espero você.